Amigas e amigos, vamos fazer um breve comentário à segunda parte do credo, que é a parte cristológica dele. Nós vimos na primeira parte, aquela que se refere ao mistério de Deus mesmo, no qual se crê, a relação entre os títulos de Pai e Todo-Poderoso, aplicadas à primeira pessoa da Santíssima Trindade, e ao desafio do pensamento da criação face aos elementos científicos comprobatórios da evolução das espécies. Então era primeira parte do credo, um artigo na conta de 12 e essas questões que nós afrontamos. Na segunda parte, que é a parte cristológica, nós temos então mais 6 artigos. 6 artigos em Jesus Cristo, seu único Filho, concebido pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está à direita do Pai, há de vir a julgar os vivos e os mortos. Portanto, são 6 artigos que fazem parte dessa segunda seção do símbolo apostólico. Aqui se mesclam elementos que são narrativos, narram-se fatos, e elementos que são interpretativos, qual é o significado deles para a fé. Entre narração histórica e interpretação de fé, o sentido de fé, se compõe assim com 2 fios essa parte do credo. Aqui nessa parte também se encontra o núcleo articulador de todas as verdades da nossa fé. Na introdução ao credo, o Catecismo da Igreja Católica diz que nossa fé é trinitária e cristocêntrica. Trinitária, o credo tem 3 partes, referente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas é cristocêntrica, ela tem um ponto articulador, e esse ponto articulador é a encarnação de Deus. É por isso que nas grandes composições musicais do credo, naquelas obras clássicas, por exemplo, de Mozart, a execução do credo, se nós observamos com atenção musicalmente, quando chega no Et incarnatus est, que fala do mistério da encarnação, a música se torna bem mais lenta. Por que se torna mais lenta? Porque dentro da liturgia, quando o credo é professado, dito ou cantado, em geral nós fazemos recitado, quando chega no momento do relato da encarnação, nas 2 formas do credo, símbolo apostólico e símbolo niceno-constantinopolitano, nós fazemos uma inclinação de cabeça, para com esse gesto da inclinação da cabeça, marcar com clareza a nossa consciência de que ali está o centro articulador de toda a nossa fé. Porém, nos dias 25 de março e 25 de dezembro, 9 meses de diferença, já podem imaginar então o porquê. 25 de dezembro é o nascimento, 9 meses antes é o momento da encarnação. Então, nesses 2 dias, ao invés de simplesmente inclinar a cabeça, uma vênia, nós fazemos a genuflexão, tocamos o joelho direito no chão e dizemos: nasceu da Virgem Maria, não, foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Essas palavras a gente diz com o joelho tocado na terra. Então, para favorecer esse movimento ou de cabeça, ou mais ainda, o soleníssimo nas 2 datas, é que a música de execução do credo se torna mais lenta e assim a própria execução musical é uma profissão de fé, é uma articulação de que nossa fé não é um conjunto de 12 artigos postos um do lado do outro, mas ela tem um núcleo claro que é a encarnação de Deus. Nós vamos examinar isso no Catecismo. No Catecismo da Igreja Católica, a parte referente a essa segunda articulação do credo se encontra dos números 430 a 682. São 252 números. No meio deles tem os resumos e tudo mais. É uma leitura que demanda um certo tempo, mas é muito importante para um católico que quer ter consciência e conhecimento preciso de sua fé. É importante fazer essa leitura, não necessariamente como preparação catequética para esse sacramento, mas colocar na lista das coisas a serem lidas, faz parte da nossa responsabilidade com a nossa fé, conhecermos-la. Então vamos lá. Em Jesus Cristo, seu único Filho. Está omitido aqui
o verbo creio está suposto, porém. E em Jesus Cristo, o que? E. O mesmo que referente ao Pai, creio. Ou seja, eu faço um ato, eu escolho me relacionar com Ele desse modo. Como é? Que modo é? Como Cristo, Filho único de Deus, nosso Senhor. É uma escolha a partir dos relatos e a partir do que a igreja me ensina, eu o considero não simplesmente um homem, Jesus, mas o Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor. Tem um ato de fé, tem uma escolha aí. Escolha justificada, razoável, racional. Jesus, seu nome, significa Deus salva. Então, no seu nome já se encontra o designativo da sua missão fundamental. Ou seja, é o nome de Deus presente de modo estável nessa terra, como se ele fosse a nova sarça ardente de Moisés. Esse nome, Jesus, está no centro da oração cristã. Toda vez na liturgia a gente conclui as orações dizendo por nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus. E quando o presbítero pronuncia, o bispo pronuncia o nome de Jesus, ele faz de novo a leve inclinação de cabeça. Jesus Cristo, o nome Jesus, a inclinação. Cristo é a tradução grega do hebraico Meshiach, Messias. Então já é o indicativo da missão dele. Cristo é o nome da missão. Mas se tornou parte do nome. Por quê? A missão e a pessoa de Jesus são indissociáveis. Sua pessoa é sua missão se realiza na totalidade da sua pessoa. Bom, o Filho único de Deus é o indicativo do modo como ele se relaciona na Santíssima Trindade. O Filho, ele é gerado a partir da essência do Pai mesmo. Os antigos padres da Igreja, os grandes teólogos dos nossos primeiros séculos, falavam da diferença entre Deus Criador das coisas que existem na terra e no céu, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E se dá, em geral, o exemplo de um artista. Um artista cria uma obra, uma escultura, uma pintura, que pode ser belíssima. E se ele se torna pai, ele gera um filho. Entre criar uma obra de arte, uma escultura, por exemplo, e gerar um filho, tem a diferença que há entre criar algo que tem uma natureza diferente da minha, é uma pintura, uma escultura, e gerar alguém que tem a mesma natureza que eu. Então tem uma diferença de natureza. Por isso, o Filho único de Deus é a expressão total, completa da natureza do Pai. E é único, no sentido de que a perfeição do ser do Pai se realiza nesse único Filho. Nele está a total perfeição de Deus. A condição filial de Jesus foi revelada de modo especial em dois momentos: no batismo, a voz do Pai, e na transfiguração também a voz do Pai o declara assim. Bem, Senhor, Kyrios, é o modo como os hebreus, lendo o Antigo Testamento, nos lugares onde estavam as 4 letras hebraicas que indicam o nome de Deus, para não pronunciar esse nome sagrado, respeitosamente diziam Kyrios, o Senhor. É o modo como, depois na tradução da Bíblia para o grego, não se colocam as 4 letras, se coloca simplesmente Kyrios. Então, quando se chama Jesus de Senhor, está se dando a ele a mesma honra e a mesma glória que é dada ao Pai, que é dada a Deus pura e simplesmente no Antigo Testamento. Então, o primeiro artigo nos põe diante disso. O segundo foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, se fala da origem de Jesus. Veja bem, não tem um pai humano, ele é concebido do poder do Espírito Santo. E a sua mãe humana é virgem. O processo da sua geração não é idêntico na sua origem ao processo da geração de todos os outros homens. Se torna idêntico a partir do momento da fecundação da Virgem Santíssima. A partir da fecundação é idêntico, mas como se dá essa fecundação é profundamente diferente. É um novo começo da humanidade. A geração da humanidade do Messias, a humanidade que o Filho de Deus assume, não é uma simples continuidade da humanidade que veio de Eva.
está em comunhão com ela pela natureza humana, mas tem um novo início. E na humanidade que ele assume, tem um novo início à humanidade, não mais marcada pela inimizade do pecado, mas pela amizade, pela comunhão da graça. Então é o Espírito que realiza um novo nascimento. Assim como foi o Espírito de Deus que comunicou vida a Adão, Deus soprou, ruá, Espírito, e ele se tornou vivente. Agora, de novo, é o Espírito que dá um novo início na humanidade para que ele nasça da Virgem Maria. E o catecismo se pergunta por que razão ele se faz homem, e dá 4 razões, todas elas articuladas em torno do para nós homens e para a nossa salvação. Para nos reconciliar com Deus, para nos dar a conhecer o amor de Deus, para ser nosso modelo de santidade e para, participando de nossa humanidade, nos tornar participantes da natureza divina. São números muito bonitos, 456 a 460 no Catecismo, que merecem uma leitura bem atenta. Então, concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Isso se chama o mistério da encarnação. O Verbo se fez carne, João 1,14, se fez carne, daí vem a palavra encarnação. E aqui está então o sinal distintivo da fé cristã. Houve outras religiões que falaram de deuses que assumiam provisoriamente figuras humanas. Mesmo no Antigo Testamento, Deus assume às vezes aparência humana, aparência de anjo e fala, mas só no cristianismo existe uma afirmação radical de que Deus se faz verdadeiramente homem. Se os judeus, no Deuteronômio, podiam se admirar no comecinho, dizendo que o povo tem seus deuses tão próximos de nós, como é próximo de nós, Senhor nosso Deus, que fala conosco, bem, nós cristãos podemos dizer então, e qual fé no mundo afirma que Deus é tão próximo a ponto de se fazer definitivamente um de nós? E aqui existe uma conexão com o artigo que fala da ascensão à direita do Pai. Esse corpo humano que é formado em Maria e dela nasce, a encarnação, continua, não é uma etapa provisória. Continua para sempre a pessoa eterna do Verbo, do Filho de Deus, unida ao corpo humano ressuscitado. Para sempre agora. Então esse é o distintivo de nossa fé, é a afirmação peculiar e específica da nossa condição cristã. E é por isso que ele é chamado de verdadeiro Deus, Filho de Deus, verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria. Portanto, enquanto homem, ele tem corpo humano, alma humana, e a alma humana dele tem todas as faculdades espirituais que nós temos, sobretudo do conhecimento humano e da vontade humana. Mas sendo Deus, ele tem conhecimento divino e vontade divina unidos a conhecimento humano e a vontade humana. Como é que isso se exprime ao longo do crescimento dele nas fases evolutivas da sua existência, de criança, adolescente, jovem e adulto? Como é que isso se manifesta no seu ministério público? Temos poucas informações nos evangelhos, mas nós sabemos que, na medida em que a consciência e a vontade humanas dele iam crescendo nas fases da sua vida, a união ia sendo perfeita com o conhecimento e a vontade divina naquela etapa, até que isso chega a uma plenitude total no ministério público e depois, por fim, na paixão do Senhor Jesus Cristo. Então, há verdadeiramente humano em tudo quanto é autenticamente humano. Nisso se destaca, com especial devoção, o tema do coração de Jesus. O Catecismo tem uma explicação linda, num número 478. O mistério do coração, que é divino e humano, amor de Deus e amor humano. O amor de Deus, que é uma entrega total. O amor humano, que não conseguia fazer uma entrega total por causa do pecado. Mas no coração humano de Jesus, a humanidade faz a entrega completa. Há uma coincidência, incidem no mesmo ponto, o amor de Deus pleno, o amor humano pleno, a plenitude do amor nesse coração frágil, humano, que palpita, que morre depois e que ressuscita, evidentemente. Então o mistério do coração de Jesus é para nós um mistério particularmente querido. Bem, concebido do Espírito Santo, eu me antecipei já dizendo, comentando isso, é a origem divina, a origem do poder de Deus, então é uma marca da identidade divina, e nasceu da Virgem, é a marca da identidade humana. Mas a virgindade de Maria é um anúncio
de que ele não é simplesmente herdeiro da humanidade pecadora como desde Adão. Nasce de uma virgem por um poder extraordinário de Deus, porque ali tem início algo totalmente novo. É por isso que, a respeito da Virgem Maria, tudo o que nós afirmamos dela se fundamenta no que cremos sobre Jesus. E, por sua vez, tudo o que nós afirmamos sobre Maria nos ajuda a compreender melhor o que cremos sobre Jesus. Então, entre nossas afirmações de fé entre Jesus e Maria, existe uma relação, um círculo virtuoso. A fé em Jesus faz-nos conhecer Maria, e o que conhecemos sobre ela nos ajuda a conhecer melhor Jesus. Fundamentalmente, então, nós de Maria afirmamos que ela é imaculada desde a sua concepção, porque foi preparada por Deus para a função materna. A função materna ela exerce sendo mãe de Cristo, que é filho de Deus e, portanto, verdadeiramente mãe de Deus, de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Virgem, permanece virgem. Aqui tem um problema, porque a Bíblia fala das irmãs e dos irmãos de Jesus. São algumas passagens, sobretudo no Evangelho de Marcos. Vocês podem conferir nas notas de rodapé ao número 500 do Catecismo. No número 500 se tem aí todas as citações bíblicas. E além dessas citações e da explicação de que indicam um parentesmo próximo, o Catecismo analisa um dos casos. Por exemplo, em Mateus 13:55 se fala que Tiago e José são irmãos de Jesus. Mas depois, o mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 27, diz que essa Maria, que era discípula de Jesus, é a mãe do Tiago e do José. E ela, no mesmo Mateus, aos pés da cruz, ela é designada como a outra Maria. Portanto, se trata de uma parente próxima de Jesus, também chamada de Maria, que se torna discípula, ela e seus 2 filhos. E são irmãos de Jesus segundo a carne nesse sentido, está muito claro. E esse número 500 do Catecismo ajuda a dirimir um ponto que muitas vezes é duvidoso a respeito da nossa fé. E por que nós afirmamos que Maria continua virgem depois do parto? Ela é virgem para sempre. Porque a maternidade dela com relação a Jesus tem um paralelo de maternidade com relação a nós. João, capítulo 19, eis aí, filho, eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho. A maternidade dela com relação a Jesus é alargada no discipulado, na paixão, e se transforma numa maternidade na fé com relação a todos nós. Ela exerce esse ato materno acolhendo o discípulo amado, permanecendo em silêncio junto com os discípulos, esperando a ressurreição, depois esperando o Pentecostes. Ela permanece na gestação e no início da igreja. Ela tem uma maternidade com relação a nós. E também com relação a nós não é uma maternidade física, é espiritual. Por isso ela permanece virgem, para indicar a forma como ela é nossa mãe. E ela é modelo da igreja nisso, porque a igreja também é virgem, conserva a fé pura em Deus, virgindade na fé, e é mãe de todos nós, que nos gera através do batismo e nos alimenta na Eucaristia. A igreja é virgem e mãe, assim como a Virgem Maria é virgem e mãe. A Virgem Maria física e espiritualmente, a igreja somente espiritualmente. E depois vem uma seção longa, um parágrafo longo no Catecismo, que vai do número 512 até o 570, lindíssima passagem, que fala sobre os mistérios da vida de Jesus. Eu não vou comentar essa passagem, mas recomendo muito a leitura desses números. Como é que o mistério de Jesus se manifesta na sua adolescência, no seu ministério público, enfim, é magnífica a passagem. Vou, então, ao 4º artigo do Credo: padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morreu e foi sepultado. Veja, tanto o seu padecimento quanto crucifixão faz parte do padecimento. Sua morte e sua sepultura são a afirmação radical do mistério da encarnação. Aquele que nasceu como homem morre como homem. Agora, a morte dele tem circunstâncias bem específicas. Condenado, supliciado, crucificado, morto, sepultado. Morto e sepultado como todos os humanos. Aquela circunstância específica tem as suas razões, e são razões de fé, fundamentalmente. Muito embora tenha se movido o poder político do Sinédrio e o poder político romano, do prefeito de Roma, do prefeito de Jerusalém,
o governador de Jerusalém, que era Pôncio Pilatos à época. Forças políticas são movidas, mas a razão fundamental é o ódio que se sentiu a ele por ele se apresentar como filho de Deus e se apresentar como substitutivo, cumprimento da perfeição de 3 instituições fundamentais de Israel: a lei, o templo e a unicidade de Deus. Ao fazer-se igual a Deus, ao falar que o templo podia ser destruído em 3 dias, seria reconstruído, e ao dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida, que eram atributos, caminho, verdade e vida são no Antigo Testamento atributos da lei, basta pegar o Salmo 118 ou 119, que é o mais longo da Bíblia, lá a lei é apresentada com esses atributos, então ele toca naquilo que é mais sagrado em Israel e por isso é encontrado como blasfemo e como tal é entregue ao julgamento de Pôncio Pilatos. O catecismo se dedica a explicar esses 3 elementos: a lei, o templo e o monoteísmo, a fé num único Deus, que eu resumo desse modo bastante simples e remetendo a uma leitura mais atenta. De qualquer modo, Jesus, ao fazer-se igual ao Pai, dá como testemunho disso, não uma mera afirmação verbal, as obras que eu faço é que dão testemunho disso. São obras de Deus. Perdoa pecados, comunica a vida. E, sobretudo, esses 2 são atributos de Deus. Só Deus pode perdoar pecados. Só Deus é autor da vida. Por meio dessas obras de vida e de redenção, ele se mostra verdadeiramente Deus. Ele morreu crucificado, então aqui é só nós nos lembrarmos das leituras da Sexta-feira Santa. Já era profetizada uma morte assim, como amaldiçoado no Antigo Testamento, mas ali exatamente se encontra o máximo da solidariedade dele conosco. Ele morre condenado como blasfemo, ou seja, o pior tipo de morte, o pior tipo de pecado foi atribuído a ele sem ele ter cometido. Então ali ele se faz solidário a nós, nos ama ao ponto não apenas de viver uma vida semelhante à nossa, mas se faz solidário nas penas de nosso pecado e morre em consequência disso. Mostra uma solidariedade salvífica que vai até as últimas consequências para todos nós. E desse modo, a sua morte é redentora. Ele se põe no lugar não apenas do que morre condenado humanamente, mas do que morre condenado por blasfêmia, por pecado de rejeição de Deus. Então, se solidariza e desse modo nos redime. Depois, então, essa morte, o catecismo se dedica a explicar todo o significado redentor, salvífico dela. Foi sepultado de maneira muito simples. Ser sepultado e permanecer no sepulcro 3 dias significa que morreu a autêntica morte. Na concepção judaica semítica antiga, no 3º dia começa a decomposição. Nós sabemos hoje, por dados, que isso começa antes, mas na convicção antiga era o 3º dia começava a decomposição. Então, no lugar onde deveria começar a decomposição, a vida triunfa. É esse o sentido, então, do ser sepultado. Mas o credo reduplica o sentido do morto e sepultado com a afirmação desceu à mansão dos mortos, que é o 5º artigo. Desceu à mansão dos mortos e ressuscitou. Duplo movimento. Desce ao mais baixo e sobe ao mais alto. Com perdão do pleonasmo. Aqui tem uma questão cosmológica que precisa ser explicada. Na ciência antiga, o universo, a cosmologia, era entendida em 3 níveis, como se fosse uma campânula e um prato. A terra plana, o céu. Acima habita a divindade. Então, quando o pecado foi feito aqui na terra, e ele atingiu toda a criação, teve consequência para toda a criação. Então, o Filho de Deus desce do 3º nível, o céu, para o 2º nível, e com sua encarnação e sua morte, ele restaura, ele começa a recapitulação, a restauração do que acontece aqui nesse nível da Terra. Mas o universo tem também um 3º nível, mais baixo, chamado regiões inferiores, inferi, regiões baixas, para onde desciam as almas, tanto dos justos quanto dos injustos. Os justos ficavam numa espécie de um sono, e os injustos num tormento.
Os justos numa espécie de sono, aguardando a redenção, e os injustos sem possibilidade de redenção. Quando o Filho de Deus desce, acorda os justos e os leva consigo. Então, desse modo, ele faz a restauração da totalidade da obra de Deus, céus e terra, restaura tudo. Sua descida às regiões inferiores, ad inferi, tem esse sentido redentivo. Agora, muita atenção, é plural, aos infernos a tradução. No nosso credo está a mansão dos mortos, para indicar que não é ao inferno como pena, como condenação eterna que ele vai. É aos infernos, no plural, não no singular, às regiões inferiores. Então tem esse sentido cosmológico que indica uma compreensão típica da época. E o sentido teológico disso é indicar que a redenção obtida por Jesus com sua encarnação e morte é oferecida a toda a humanidade, de todos os tempos e de todos os lugares. Então é uma afirmação de caráter teológico usando uma linguagem cosmológica. Usa um elemento científico, cosmologia, para afirmar a fé, a convicção da universalidade da oferta salvífica de Jesus Cristo. Esse é o sentido da descida à região dos mortos, à mansão dos mortos, ad inferi, aos infernos, no plural. Bem, e então se dá a ressurreição ao terceiro dia. O terceiro dia já expliquei por quê. E a ressurreição é a afirmação então da vitória definitiva de Jesus Cristo, Filho de Deus, sobre a morte. Aquela marca principal do pecado, a morte como perda de Deus, agora é transformada. Permanece a morte biológica, mas não mais a perda definitiva de Deus, que estava ligado com a morte antes de Cristo, ou com um sono letárgico, com a letargia, como eu acabei de comentar. Então é a vitória sobre esse elemento, e é aí então que nós somos resgatados por Cristo em força da sua ressurreição e no seu corpo que ascende aos céus, sexto artigo do credo, a subida dele aos céus, o corpo humano é levado consigo e então a nossa redenção se cumpre e se aperfeiçoa. E aí se afirma então que ele está lá à direita de Deus. Claro, está à direita de Deus, recebendo a mesma honra e a mesma glória. Continua espiritualmente presente entre nós, sustentando o nosso caminho nesse mundo, rumo aos céus. Não há contradição, ele está à direita do Pai com seu corpo glorificado. E, sendo Deus, está presente também em todo lugar e está presente entre nós, por isso na nossa liturgia se diz com frequência, o Senhor esteja convosco, e a resposta é, ele está no meio de nós. Duas formas de presença, corporal, com o corpo ressuscitado, e espiritual, ressuscitado e espiritualmente presente entre nós. E tem ainda a forma sacramental, está presente na forma sacramental da Eucaristia. São formas distintas da mesma presença da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Há de vir a julgar os vivos e os mortos. O juízo, o julgamento é um atributo divino. Na antiguidade cabe ao rei julgar e outros julgam em nome do rei. Dizer que ele mesmo julga significa que ele tem a plenitude dos atributos divinos, mas diz ainda algo a mais. Como se fez homem e conhece nossa condição humana, ele se transformou em critério absoluto da realização humana e da felicidade da vida autêntica. Ele é juiz no sentido de ser o critério absoluto. O critério de retidão, de verdade, de misericórdia, mas, como nos diz Mateus no capítulo 25, sobretudo, na misericórdia para com os pobres e sofredores. O que fazemos a um sofredor, a ele fazemos, e o que o negamos a um sofredor, a ele negamos. Então, ele é o juiz no sentido de ser ele o critério do julgamento. Ele é o juiz e o julgamento em si mesmo. Bem, e para concluir, tem 3 números do Catecismo da Igreja Católica, nessa final dessa sessão, que tem um caráter bastante misterioso, cuja leitura eu recomendo. É que a Igreja, para ingressar no reino do juízo universal, na vinda de Cristo, deverá passar pela prova. Ou seja, o último evento da história não é um triunfo glorioso da Igreja, mas é uma grande provação, uma provação de autenticidade da fé. E o socorro nessa provação será a conclusão da história. Vale muito a pena fazer a leitura desses números.